Boa tarde. Primeiro, agradecer, por estar aqui. Sou Amanda Bergamo Bueno, sou acadêmica de medicina do 10º período da Universidade Brasil. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre a epidemiologia da doença meningocócica no estado de Goiás nos anos de 2010 a 2016. Não está aí, Aparece o... Tá? A etiologia da doença, então, é a Neisseria meningitis, que é um diplococo gram-negativo, com sorogrupos prevalentes, sendo A, B, C, Y, W e X. É a principal causa de meningite bacteriana, Todos sabem que a doença meningocócica tem um alto potencial epidêmico e é uma doença de agravo de notificação compulsória e de investigação obrigatória. Possui altas taxas de mortalidade e letalidade no Brasil e no mundo. Essa doença tem uma rápida evolução, Os óbitos nas primeiras 24 a 48 horas, a partir dos primeiros sintomas. A letalidade no Brasil chega a 20%. Existem medidas preventivas e de controles, O Brasil é uma doença endêmica, ocorrência de surtos esporádicos, determinados territórios ou municípios, como no estado de Goiás. É de extrema importância o conhecimento quantitativo e qualitativo do sorogrupo circulante. Os estudos realizados são feitos para avaliação do impacto que a vacina exerce e também para traçar estratégias de prevenção. O objetivo do meu trabalho foi descrever a situação epidemiológica da doença meningocócica no estado de Goiás entre os anos de 2010 e 2016. É um estudo descritivo com o levantamento dos dados confirmados de doença meningocócica, registrado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. O período da pesquisa foi 1º de janeiro de 2010 a 31 de outubro de 2016. Nas coletas de dados, a gente pegou taxas de incidência, mortalidade, projeções anuais populacionais calculadas com base nos registros do SINAM e do IBGE. Todos os casos confirmados pela vigilância se basearam no diagnóstico realizado ou por cultura, reação de cadeia de polimerase, contra-imunoeletroforese cruzada, aglutinação por látex, bacterioscopia positiva para diplococo gram-negativo, clínica sugestiva de doença meningocócica com presença de petequias, vínculo epidemiológico, caso suspeito que não realizou o exame, mas teve contato com o caso confirmado. No resultado, a gente encontra no estado de Goiás, então, no período da pesquisa de 2010 a 2016, 2.483 casos confirmados de doença meningocócica, o que nos mostra que a faixa etária que apresentou maior incidência foi crianças menores de 1 ano em todo o período analisado, com um pico no ano de 2010, com 14,19% dos casos para 100 mil habitantes, tendo uma redução significativa nos demais anos, chegando a 5,56 para 100 mil habitantes em 2016. 90,1% dos casos é de zona urbana, foi notado. Os sorogrupos registrados na nossa pesquisa foi o B, o C, o W e o Y, com o sorogrupo C sendo o mais incidente em todos os anos, chegando com 0,6 casos para 100 mil habitantes. O W e Y, a gente vê a prevalência na zona urbana também, principalmente em áreas que possuem muita versatilidade migracionais, pois nos anos de 2015 e 2016 foram registrados casos vindos do exterior dos Estados Unidos. Nós temos também como resultado a taxa de incidência da doença meningocócica em todo o estado, com redução de 0,2 casos para 100 mil habitantes. Quando a gente trata de mortalidade, nós falamos de que foram registrados 473 óbitos nesse período que a gente estudou, sendo 23,07%, um dado muito significativo, As maiores taxas em menores de 5 anos de idade, com pico em 2015, no valor de 19,6%, principalmente na área rural,
devido ao baixo acesso e ao potencial de letalidade da doença. Em menores de 1 ano, então, ocorreu uma redução da mortalidade a partir do ano de 2011, reduzindo ainda mais nos anos de 2015 e 2016. Quando a gente fala dos principais achados da conclusão do meu trabalho, eu vi que teve uma redução da taxa de incidência da doença meningocócica ao longo dos anos, né? Teve o aumento da taxa de letalidade, uma constância na mortalidade geral e a predominância do sorogrupo C. E analisando toda a pesquisa, ficou comprovado que a maneira mais eficaz de prevenir e controlar essa doença é pelo uso da vacina. Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar que de 2010 a 2016, o número de casos, né? Em 2010 a gente tem 473 casos confirmados. Essa setinha aqui eu coloquei para identificar que foi quando inserido a vacina do meningo C no Programa Nacional de Imunização, e a partir de 2013 a gente tem uma queda dessa taxa de mortalidade. Terminando o trabalho, eu consegui analisar que o impacto da vacina sobre a carga da doença, né, e a necessidade de estratégias de política pública de intervenção, traçando um caminho para a manutenção e o controle dessa doença.